VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa segunda aula. Dúvida dos inscritos. Na aula de hoje de List View, nova série de vídeos. Inclusão, edição, atualização e exclusão. Certo? Essa é a nossa segunda aula e a continuação da nova série está sendo feita em cima da dúvida de Giancarlo, certo? Verificando as rotinas já programadas pelo inscrito. Correção de algumas rotinas como o botão cadastrar. Criando o ID automático, certo? O ID autoincrementável. Programando o botão editar. Essa é a planilha, certo? Que está recebendo os dados. E observe que na aula passada a gente fez uma simulação de cadastro. E o cadastro foi registrado nesta linha, certo? Na linha H, da coluna 4. Perdão, na linha 4 da coluna H. Quando o registro teria que ser feito, certo? Na guia entradas e logo abaixo do ID 21, certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui no formulário, no botão que chama meu formulário. E observe, pessoal, que vou ter que trabalhar com o ID automático, certo? Lembrando que o ID a coluna que foi criada aqui do ID, os IDs aqui foi colocado de forma manual. A partir do 21, certo? Agora, ou seja, o 22 já vai vir do próprio formulário, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui o meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. O nome do nosso form se chama cadastro, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. E agora eu vou fechar aqui a minha janela do project. Aqui é o form que foi construído pelo Gian. E primeiramente, pessoal, lembrando que eu tenho uma coluna ID, certo? Então também eu vou ter que ter um objeto aqui para pegar o ID automático. Então como é que eu faço? Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Vou arrastar aqui para o lado e vou pegar o objeto aqui, caixa de texto, certo? Que é a nossa text box. Inserir aqui. E como é um objeto, pessoal, e ele vai ficar autossomando, ele não pode estar vazio, certo? Porque ele é do tipo inteiro, não é um texto, certo? No caso, é um número. Então ele não pode estar vazio. Então eu vou clicar com o botão direito sobre ele, clico em propriedades. O seu caption ou o seu texto, certo? Na realidade, perdão, o seu value, propriedade value, que é o valor, ou a propriedade text, vou definir como 0, certo? Então vai começar com o valor 0. Observe que conforme eu coloco o 0 aqui no texto, o value também já me aparece. Se eu apagá-lo, observe, apagou. Se eu vir no value e colocar o 0, a propriedade texto também já me aparece, certo? Então observe aqui que ficou um pouco pequeno. Vou aqui em Tarroma, certo? Na fonte. E vou mudar o tamanho. Lembrando que esse campo ID aqui, pessoal, pode ficar invisível, certo? Como a gente está aprendendo aqui, eu vou deixar visível para a gente ver o seu funcionamento. Vou apenas mudar aqui o tamanho, certo? Da fonte. Vou dar o OK. Vou renomear o campo aqui como o nome do meu objeto vai se chamar txt_id. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E vou dar um duplo clique aqui no meu form. Vou descer. Observe que já adiantei aqui criando a rotina para inserir o ID de forma automática, certo? Nas aulas de Listbox, a gente aprendeu sobre o ID automático, certo? E também a gente tem um vídeo específico sobre esse ID automático também. Mas só reforçando, observe aqui, ó, vou arrastar aqui para o lado, a minha janela aqui do VBE, e observe. O nome da minha guia se chama entrada, certo? Então aqui eu disse que a minha sheets, que é a nossa guia, certo? O nome dela é entradas.select, ou seja, estou a selecionando. Aqui é minha variável linha do tipo inteira, certo? Aqui eu disse que minha linha é igual a 2, pois a minha primeira linha é o cabeçalho, certo? Então a minha primeira linha tem o valor de 1, e a minha linha da célula A2 tem o valor de 2 e assim por diante. Então eu estou dizendo que a minha primeira linha, onde eu vou pegar meus dados, tem um valor de 2, certo? A partir de 2. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o Excel 2007, certo? Então aqui é a última célula do meu Excel. Então quando eu executo essa rotina, ele está selecionando aqui essa guia
Com esse comando aqui, ó, range A1048576, ou seja, ele está selecionando a minha última célula da minha planilha, certo? E com o comando select.endxlup.select, observe o comentário, ele sobe até a primeira célula com conteúdo, certo? Então, quando eu executar a rotina, ele vai selecionar minha guia entradas, vai selecionar a minha última célula da minha guia. Quando ele executar essa linha, ele vai subir até a minha última célula preenchida, no caso vai ser a célula 21, certo? Nesse caso, vou clicar aqui em Visual Basic novamente, já me apareceu aqui a janela do VBE. Então, quando ele executar a linha aqui, select.endxlup, o meu valor, com esse comando aqui, ele vai subir até a última célula preenchida, certo? Que no caso é a célula onde está o A22. Aqui observe que eu tenho um if. Aqui ele está verificando o que? Se ActiveCell for igual a ID, então o meu contador é igual a 0, certo? Se não, o meu contador é igual a célula ativa. No caso aqui, minha célula ativa não vai ser o ID, porque o meu ID já está aqui, certo? Meu ID é este, porém já tem dados preenchidos, então o meu cursor não vai subir até a primeira coluna. Como ele já tem dados preenchidos, ele vai parar aqui. Caso não, ele pararia aqui, certo? Então, ele executa essa rotina aqui. Se a célula ativa for igual a ID, então meu contador é igual a 0. Então, ele ia começar do 0 e o próximo dado ia ser 1. Porém, como eu já tenho dados preenchidos até a 21, minha célula ativa vai ser a última célula preenchida, que é a 21. E o que eu estou dizendo aqui? Que minha ActiveCell, meu contador é igual a ActiveCell.value, ou seja, meu contador é igual a 21. Vamos ver aqui novamente. Descendo um pouquinho mais, o que eu estou dizendo? Meu contador, agora, ele é 21, certo? Eu estou dizendo aqui que o meu contador, no caso, tem um valor 21, mais 1. Ou seja, o meu contador agora aqui vai receber ele próprio mais 1. Ou seja, meu contador era 21, mais 1, então meu contador agora é 22. Então, ele vai armazenar agora, nessa célula aqui, o valor 22, certo? Se caso a célula ativa fosse 22, seria 22 mais 1, então a próxima célula seria 23. Então, assim ele auto-incrementa, certo? Sem repetição de dados. E aqui, ó, eu estou dizendo que o meu TXTID vai receber o meu contador. Ou seja, meu TXTID agora está lá com o valor 0. Porém, quando eu executar essa rotina, aquele valor 0 vai ser substituído pelo valor do meu contador, certo? Então, entendido isso, eu vou aqui para o evento, certo? Que ele faz o cadastramento dos dados. Deixa eu subir um pouco. Observe aqui que ele tem um btn salvar underline click, certo? Para você entender melhor, vou maximizar aqui, vou clicar em exibir Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui no cadastro, que é o form dele. Vou fechar a janela do Project. Tá aqui, certo? Aquele evento que eu estava mostrando é deste botão aqui. Vou dar um duplo clique nele. Observe que ele criou uma rotina fora do botão e chamou ela através do call, certo? E o nome dessa rotina é essa, inserir lançamento. Basta eu selecioná-la e clicar com o botão direito. Clico em definição e fui redirecionado para a rotina que faz o cadastramento, certo? Observe aqui o que ele comentou, insere um novo lançamento. Aqui ele está dizendo which cadastro, quem cadastra é o form, certo? E ele faz uma verificação aqui, viu pessoal? Observe, bastante interessante esse código. Observe, ele faz uma verificação aqui, ele utiliza o verifica campus, que é uma rotina, que é uma function, certo? Observe que essa function está funcionando antes dessa rotina. Observe aqui, ó, o verifica campus. Se eu selecionar o verifica campus e clicar com o botão direito nele e definição, observe que eu fui redirecionado para fora dessa rotina e caí diretamente na function. Observe aqui que ele criou uma function private, ou seja, é privada desse módulo. Private function, ou seja, é uma função privada. Verifica campus, é o nome da função dele, certo? Aí ele abriu parênteses, disse que controle, que é uma variável que ele criou, as ms_form.control, é do tipo control, certo? E campo as string, certo? O campo vai receber uma string, as boolean, que quer dizer se o valor for verdadeiro ou falso, certo? Aí ele faz aqui uma verificação, if controle, que é a variável que ele criou aqui, certo? Ó, ponto texto for diferente de vazio, então exit function, certo? Aqui vai parar a execução do seu código, caso o campo seja diferente de vazio.
Caso o campo não seja diferente de vazio, ou seja, ele vai fazer uma verificação de campos, certo? Verifica campos que ele criou aqui, certo? Vai ser igual a true, ou seja, eu esqueci de preencher algum campo. Então a rotina aqui de verificação de campos, certo? Eu não utilizo dessa forma, mas está correta, certo? Tanto é que se eu executar aqui, ó, para vocês entenderem, como eu não estou com nenhum form aqui aberto, ele me deu essa janelinha, certo? Ele está apertando o que eu quero executar aqui, no caso. No caso eu vou cancelar. Vou clicar em exibir, Project Explorer, cadastro, vou clicar no form, e agora sim eu clico no nosso executar. E observe, eu vou tentar salvar. E observe que ele me dá uma informação. Data do lançamento é obrigatório. Então aquela verificação que foi feita com aquela rotina, aquela function, certo? Está funcionando perfeitamente. Então aqui não tem no que eu mexer no código dele, certo? Eu vou digitar uma data. E observe que eu vou tentar salvar novamente e ele já me informa. O valor do lançamento é obrigatório. Se eu colocar 50 e tentar em salvar, ele não aceita. Conta vinculada ao lançamento é obrigatório. E assim por diante, certo? Observe que ele colocou verificações consistentes, certo? E observe também que, conforme eu esqueço o campo, ele me informa qual é o campo que eu esqueci, certo? Então, muito bom. Então, eu vou fechar aqui e vou voltar lá para o código. Então, entendido aqui, pessoal, essa verificação que a gente está fazendo, vamos para o que interessa mesmo, que é aqui onde faz o cadastro. Observe que ele colocou aqui o on erro resume next. Esse comando aqui ignora qualquer tipo de erro. No caso, eu vou comentá-lo, certo, pessoal? Porque se eu deixar esse código atuando, caso eu esqueça de colocar algum texto, ou meu código não esteja rodando de forma correta, ele vai ser ignorado o erro, certo? E eu não vou verificar o erro. Então, eu vou estar comentando esse código. Então, essa linha não está sendo executada mais. Tudo que tiver em verde é comentário, certo? Aqui ele diz que o número é igual ao cadastro.textValue. Número as double. Eu confesso que eu estou um pouco meio perdido aqui, certo? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou apagar este comando aqui, todo que ele criou, certo? Vou apagá-lo. E também vou apagar até esta parte aqui também, certo? Vou aproveitar só aqui a mensagem box, que foi inserir os dados com sucesso. Vou fechar aqui a janela do project para ficar mais fácil. Aqui tem a rotina preencher lista dados e a rotina limpar dados, certo? Vou também atribuir o call antes do começo dessa rotina. Aqui vou chamar essa rotina e aqui também, certo? Lembrando que abaixo eu selecionar, clicar em definição e eu vou ser redirecionado, certo? Fui redirecionado agora para o limpar dados. Aqui eu tenho consciência do que ele está fazendo, certo? E aqui a mesma coisa. O preencher lista de dados é nada mais do que os dados que são preenchidos, certo? Quando eu executo o form. São aqueles dados que já aparecem na list view. Então, pessoal, após essa verificação aqui dele, eu vou agora colocar o meu código, certo? Então, até antes dessa verificação, eu vou criar logo a minha variável, que vai ser o din w as worksheet. Lembrando que o código aqui estava cadastrando na planilha e na célula errada, certo? Então, como é que eu faço aqui? Vou dizer que o meu w é do tipo worksheet. E vou estar setando, certo? O meu objeto. SetW é igual a sheets. Abro parênteses, abro aspas duplas, informo o nome da minha planilha. O nome da nossa planilha se chama entrada, certo? Vou selecionar aqui. Vou voltar lá para o Visual Basic. Colei o nome da minha guia. Você pode estar digitando, certo? Apenas colei para ficar mais fácil. Evitar que eu possa ter digitado algo de forma incorreta. Feito isso, setei o meu objeto, certo? E agora eu vou selecioná-lo. W.select. Aqui eu já estou garantindo que ele vai alimentar na planilha correta. Porém, ainda não informei a partir de que célula. Para garantir, vou dizer que o meu range, que é o nosso intervalo, vai estar selecionado na célula A2.activity. Ou seja, quando eu executar essa rotina, certo? Voltando aqui para a planilha, quando eu executar essa rotina, se meu cursor estiver em algum canto aqui
que não seja na célula A2, certo? Se ele estiver por aqui, onde, não importa onde esteja ou em que guia esteja, quando eu executar a rotina, meu cursor vai parar aqui, certo? Vai estar com essa célula ativa. Então, a partir dessa célula ativa, ele vai fazer a verificação nesta coluna aqui, até achar a célula vazia e vai armazenar o dado aqui, certo? Então, aqui eu estou garantindo que ele não vai alimentar as informações nas colunas erradas e nem na guia errada, certo? Com esse comando w.select, estou garantindo que ele vai selecionar a guia correta e a guia entradas. E com o intervalo range a2.activity, vou estar garantindo que meu cursor vai estar na célula A2, certo? Então ele vai percorrer na célula A2 com o comando que eu vou colocar agora. Então, feito isso, caso passe pelas verificações aqui, ó, ele vai executar o quê? Eu vou dizer que vou chamar a minha rotina, certo? A minha rotina que faz o cadastro do campo ID. Deixa eu descer um pouco, confesso que não lembro o nome dela. Deixa eu só encontrá-la aqui, que é o nosso call insere ID. Caso você não encontre, certo, o nome da rotina, por exemplo, eu posso dar o Ctrl L. Posso inserir aqui o nome. Insere, underline. Eu sei que o nome da minha rotina começa assim, certo? Então eu clico em localizar. Observe que ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque observe que eu estou dentro do módulo do cadastro, certo? Eu estou dentro do módulo fora do form. E a minha rotina eu criei dentro do cadastro. Não tem problema, certo? Então, observe que aqui, ó, não sei se você vai verificar bem aí, ele está um pouquinho escuro, certo? O fundo. Então, quer dizer que eu estou neste módulo. Se eu vim aqui para o cadastro, dar um duplo clique no meu form, vou fechar aqui a minha janela do project, vou descer um pouco e observe que aqui é o nome da minha rotina, certo? Vou estar selecionando, vou subir mais um pouquinho e observe que o meu btn salvar tem aquela rotina que eu estava lá dentro, certo? Ó, o insere lançamento. Vou clicar em definição e fui redirecionado para ela. Voltei novamente para a rotina que eu estou criando agora, certo? Para o cadastro. Observe que se eu colocar call insere id, ok. Mas se eu apagar aqui, se eu apagar esse i, que é maiúsculo, colocar o i minúsculo, e eu sair da linha de comando, observe que ele ficou maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Que ele reconheceu essa rotina, certo? Então ela vai funcionar. O VBA reconheceu que essa rotina que está em um outro módulo, certo? Existe. Então eu não preciso me preocupar com isso. Então, entendido isso, essa rotina aqui vai ser executada para executar o meu ID, certo, pessoal? Para o meu ID ficar auto-incrementável. Então, feito isso, eu vou colocar o do while, ou seja, faça até quando minha active cell ponto value, ou seja, minha célula ativa, o valor da minha célula ativa for diferente de vazio. Enquanto isso, minha active cell ponto offset, ou seja, vai deslocar minha célula ativa uma linha, vírgula, 0 coluna, certo? Já eu explico melhor para vocês. Ponto select. E eu coloco o meu loop, certo? Para fazer esse laço. O que eu estou dizendo aqui? Faça até quando minha célula ativa, o valor da minha célula ativa, certo? Active cell, quer dizer célula ativa, ponto value, quer dizer valor. Então, faça até quando o valor da minha célula ativa for diferente de vazio. Então, enquanto ele for diferente aqui de vazio, ele vai percorrendo. Quando ele encontrar a célula vazia, certo? Que no caso aqui seria a minha célula A23, voltando para o código, ele vai fazer o quê? Ele vai active cell, ponto offset, ou seja, ele vai deslocar uma linha, certo? E vai a selecionar, beleza? Então, ele vai percorrer aqui até achar uma célula diferente de vazio. Ou seja, ele vai parar aqui, vai selecioná-la e vai descer uma linha, certo? Observe o comando aqui, ó, offset
desloque uma linha, 0 coluna. E vai selecionar, beleza? Para você entender melhor, no caso, ó, ele vai percorrer até achar uma célula ativa. Achou aqui, certo? No caso, ele vai parar aqui, não aqui. Peço perdão, ele vai parar aqui, ó. Certo? Parou aqui, fez todo o cadastro. Depois ele vai percorrer novamente e vai parar numa célula vazia, beleza? Para que ele não fique preso num loop infinito. Entendido isso, o que ele vai fazer? Vou dizer que minha active cell.offset, ou seja, minha active cell.offset, minha célula ativa vai ser deslocada 0 linha e 0 colunas. Por quê? Porque eu não quero deslocar nenhuma linha, porque eu já estou numa linha vazia, certo? E ele vai receber o que? Nessa primeira coluna dessa primeira linha. Vai receber o valor que estiver no meu mi.txt underline d, que é o nosso objeto, certo? E aqui abaixo agora eu copiar este comando e alterar os objetos. Então, Ctrl V, novamente. No caso vão ser 6 dados, certo? Então mais um, esse é o quarto, quinto e aqui é o sexto. Vou me preocupar agora em que? A linha é a mesma, certo, pessoal? O que eu vou mudar agora é só a coluna. Aqui eu estou cadastrando na coluna A, certo? Para vocês entenderem melhor. Aqui é na coluna B. Aqui na coluna C. Aqui na D. Aqui na E. E aqui na F. E aqui eu estou dizendo o quê? Que ele vai deslocar 0 linha e 0 colunas. Ou seja, vai armazenar esse valor na minha coluna A. Aqui eu estou dizendo que ele vai deslocar 0 linhas, porém uma coluna. Então ele vai deslocar da coluna A para a coluna B. E o que ele vai armazenar nessa coluna B? O valor que estiver no meu mi.test underline, perdão, não tem o underline, data, que é o nome do objeto lá, certo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou deslocar agora 2 colunas, porém na mesma linha. Então ele vai para a coluna C e ele vai armazenar que valor? O teste valor, que é o nome do objeto, certo? Aqui ele vai deslocar 3 colunas, ou seja, vai armazenar o valor na coluna D e vai armazenar o valor que estiver na minha combo conta. Aqui ele vai estar deslocando 4 colunas e vai estar armazenando o meu valor na coluna E. E qual é o valor que ele vai estar armazenando nessa coluna E? O valor que estiver na minha combo tipo. E aqui ele vai deslocar 5 colunas, que é a minha última coluna, certo? No meu caso, é o meu teste OBS, certo? Que é na minha coluna F, beleza? Vou dar o Ctrl B para salvar e vamos fazer um teste. Caso eu não tenha digitado nada de forma correta, vai estar funcionando perfeitamente. Eu confesso para vocês que eu já vi que vai dar alguns erros, certo? Porém, não vou editar. Vou deixar que os erros aconteçam para a gente poder aprender junto, certo? Então, vamos executar aqui. Vou clicar em formulário. Vou informar aqui uma data, certo? Informar um valor. Formar a conta, a saída, o tipo, certo? Vou botar aqui teste, na observação, vou clicar em salvar. Observe que ele me deu um erro aqui. Erro de compilação, sub ou function não definida. Eu confesso para vocês que por a minha rotina aqui mudar de maiúsculo para minúsculo a primeira letra, certo? Por ela estar em um outro form, ela não reconheceu. Por ela ter mudado as letras, eu acreditava que iria reconhecer, certo? Então eu fui pego de surpresa. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Só para vocês entenderem melhor. Vou clicar aqui no meu exibir, Project Explorer. Entenda uma coisa. Essa rotina aqui, ó, insere underline d underline cadastro, tá dentro do módulo que vem dentro do form, certo? Quando eu crio um form e dou um duplo clique nele, ele tem um módulo próprio, eu posso chamar assim, um módulo dentro dele próprio, certo? E eu tenho os meus módulos à parte, certo? Conforme eu vou aqui, ó, clique em inserir módulo, esses módulos vão sendo adicionados aqui, fora do form. Então, o que é que aconteceu aqui? Toda essa rotina aqui está dentro deste módulo, certo?
Porém, essa outra rotina aqui está dentro do módulo do próprio form. E aqui ele está dizendo que não reconheceu. Então, como é que eu vou fazer essa correção? Ou eu pego toda essa rotina do salvar e coloco dentro do cadastro, dentro do form cadastro, certo? Dentro do módulo do próprio cadastro. Ou eu pego essa rotina do insere underline de cadastro e trago para o módulo cadastro. O que é mais fácil? Eu trazer o insere underline de cadastro, certo? Porque tem menos rotinas, tem menos linha de comandos. Então eu vou parar aqui o código e vamos fazer essa correção junto. Vou selecionar aqui, certo? Vou clicar em definição. E observe que ele disse que nem reconhecido foi, certo? Porém ele existe. Onde é que ele está? Está dentro aqui do módulo do próprio cadastro. Vou dar um duplo clique nele. Vou dar um duplo clique agora no form. E observe que está aqui, certo? A rotina que criamos. Então vou selecioná-la. Vou recortar, certo? Essa rotina que eu criei aqui dentro do próprio form do cadastro. Observe que agora ele está aqui destacado. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está com fundo meio cinzento. Então quando eu estiver no objeto que eu estiver aqui selecionado, sempre vai ficar com fundo mais cinzento, para eu poder saber onde é que eu estou. Então eu vou agora dar um duplo clique aqui no módulo cadastro e vou colar essa rotina, certo? Vou colar aqui no final do código. E vai dar um outro erro, certo? Na realidade vai dar mais dois erros. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa correção. Tudo porque eu tenho uma rotina fora do meu form cadastro. E como ele está em um outro módulo, ele não está reconhecendo o objeto, certo? Então eu vou deixar que o erro aconteça para a gente aprender na prática, certo? Então eu vou salvar, vou voltar aqui para minha planilha, vou em entradas e vou clicar em formulário. E vamos novamente tentar fazer um cadastro. Vou colocar a data, vou formar um valor, formar uma conta, uma saída, um tipo aqui, botar teste novamente. Vou clicar em salvar. Observe que ele aparentemente não deu nenhum erro. Ele informou que o lançamento foi feito com sucesso, porém não cadastrou nada, certo? Observe. O que aconteceu aqui, pessoal? Deixa eu fechar aqui e voltar para o VBE. Observe primeiramente. Quando eu coloco mi aqui, ó, mi.txtid, ele não reconhece o txtid, certo? Não sei se vocês repararam, quando eu fiz o cadastro, vou clicar aqui no formulário. Toda vez que eu fizer um cadastro, esse carinha aqui vai ficar com o último valor da célula, certo? E eu não sei se vocês repararam, quando eu fiz o cadastro, ele não mudou o valor. Ou seja, ele não foi auto-incrementado. Por que ele não foi auto-incrementado? Porque não foi reconhecido esse objeto, certo? Por que ele não reconheceu? Deixa eu voltar aqui para o VBE. Porque eu estou dentro do módulo que está fora do cadastro, certo? Então, como é que ele é reconhecido? Se eu botar agora o nome do meu formulário. O nome do meu formulário é cadastro. Observe. Vou digitar cadastro. Ponto. E observe que já me aparece logo aqui, ó, no IntelliSense, o nome do meu objeto em questão, certo? Então isso quer dizer o que ele reconheceu agora. Beleza? Para não ficar chato, eu não vou deixar dar o outro erro. Já vou logo fazer a correção. Mas vou mostrar para vocês onde aconteceria o próximo erro. Então, eu vou subir um pouquinho aqui, certo? Achar aqui a rotina do salvar. Que é exatamente essa rotina que eu estou aqui agora. E outro detalhe, ó. Observe que eu tenho os campos aqui, certo? Porém, eles não vão. Porém, por que não cadastrou lá na planilha? E foi emitido uma mensagem realizada com sucesso? Os campos não estavam vazios, então passou pela verificação, beleza. Porque não estavam realmente vazios. Porém, nada foi alimentado na planilha porque para o VBA esses caras não existem, certo? Porque eu não os referenciei. Por exemplo, se eu vier botar novamente cadastro aqui, ó, botar ponto, observe que ele já me aparece o controle. Porém, não é a melhor prática, certo? Como é que eu posso resolver isso? Vou apagar aqui, certo? Observe que aqui, ó, eu botei o it cadastro. Então, a partir do momento que eu boto com, o it quer dizer com, certo? Então, a partir do momento que eu boto com cadastro, que é o nome do objeto que eu estou informando, eu vou ter acesso a todas as propriedades do objeto. Então, se eu botar aqui o it cadastro e recortar esse windwith, porque esse windwith está fechando esse bloco, certo? Então, se eu recortar esse cara aqui, o windwith, e colar aqui após o message box, observe o que vai acontecer, certo?
não tem mais necessidade desse carinha aqui eu dizer que é cadastro.txt_d. O VBA vai entender que esse cara aqui faz parte do cadastro, porque eu estou dentro do bloco it, beleza? Então aqui eu já estou fazendo uma correção que vai acontecer, iria acontecer um erro. Vamos salvar. Vou voltar aqui para a planilha e vou executar direto a planilha, certo? Observe que eu ainda estou na linha 21, o último dado preenchido. Vou clicar em formulário. Vou informar aqui uma data, certo? 12/2/2017, um exemplo. R$56. Vou informar o número de uma conta, um tipo, por exemplo, entrada. E vou informar aqui o exemplo. Observação como teste. Vou clicar em salvar. Observe que eu estou na guia contas, certo? Vou clicar em salvar. E o lançamento inserido com sucesso. Porém, observe um detalhe. O meu campo aqui, ó, ficou como 22, beleza? Que é o meu próximo campo. Porém, ainda não está salvando as informações, certo? Vamos ver o que é que pode ter acontecido agora. Então, pessoal, é o seguinte. Observe uma coisa. Como eu disse para vocês, a partir do momento que eu boto o it, eu estou trabalhando com o que vier depois do it, certo? Que no caso é o objeto cadastro, que é o nosso formulário. E após o end it, que tiver entre o it e o end it vai ser executado, certo? Porém, observe aqui em cima, ó, que tem um ponto. E aqui eu não informei. Se eu botar agora o ponto, observe que ele vai reconhecer, certo? Que esse objeto faz parte do cadastro. Como é que eu sei? Bota no ponto, observe que ele já me autocompleta, certo? Ó, no IntelliSense. Então agora eu tenho garantia que ele está sendo reconhecido. Então meus objetos não estavam ainda reconhecidos, certo? Então não tem necessidade de eu vir aqui botar cadastro.txt_d. Basta eu botar entre o it, cadastro and it, botar o ponto, certo? Ó, e o nome do meu objeto. Observe que a partir do momento que eu boto o ponto, ele já está aparecendo o nome do objeto que está ao lado, certo? Então agora o VBA está reconhecendo. Vou salvar e vou executar essa rotina direta do meu formulário. Observe que eu estou na guia conta, certo? Porém os dados têm que ser na guia entradas e a partir da próxima célula vazia. Vou informar aqui uma data, apenas para critério aqui de informação, de teste no caso, 89. Vou informar o número de uma conta, um status, um tipo e uma observação, certo? Vou clicar no salvar e observe que o dado 22 foi salvo. Lançamento seria com sucesso. Observe que já me carregou aqui atualizado o nosso list view com o valor da linha 22, certo? Vou fechar aqui meu form e observe que os meus dados foram salvos. Se eu clicar novamente em formulário, não tinha necessidade de eu fechar, certo? Mas como eu fechei, vou fazer um novo teste aqui. Formar uma data novamente, um valor, uma conta, um tipo e vou clicar em salvar. Lançamento seria com sucesso e observe que me aparece já aqui, ó, o valor que eu informei. Então nosso ID autoincrementável está funcionando perfeitamente e o nosso rotina para salvagem também está funcionando perfeitamente. E a atualização aqui da list view, depois do dado cadastrado também, certo? Observe que eu disse para vocês, sempre agora no meu ID aqui vai ficar com o último valor salvo. Eu posso, depois que clicar no cadastrar, eu informar para a rotina limpar que esse cara pode, esse meu txt_d, o meu objeto, pode ficar com o valor 0, certo? Nunca vazio, porque se eu deixar vazio vai dar um erro. Como eu disse para vocês, ele é do tipo inteiro. Então ele não pode estar vazio esse campo, certo? Porém, se eu não quiser ver, basta eu colocar a propriedade visível desse objeto como false, certo? Ou seja, não vou estar visualizando. E ele vai executar da mesma forma, beleza? A aula se prolongou, porém acredito que foi bastante explicativa e bastante boa, certo? Então eu espero que você curta, comente, compartilhe. Na próxima aula vamos criar a rotina para exclusão dos dados. Falou!